Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Farol da Saúde. Gabriel Ricardo por aqui. E hoje eu trouxe mais uma vez o Dr. Lucas Rossi para falar com a gente sobre ansiedade em crianças. Então você tem o seu menino aí pequeno, nota muitas vezes ele inquieto, ele muito condicionado às telas, muito de olho na TV, no celular, em todo tipo de coisa. Como que nós podemos evitar esse mal que uma vez afligia os adultos e se manifestava muitas vezes num burnout, numa depressão, num agravamento dessa situação e hoje cada vez mais começa a visitar os pequenos. E para explicar esse tema, eu trouxe o Dr. Lucas aqui. Seja bem-vindo mais uma vez ao Farol da Saúde, doutor. Gabriel, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês e vamos que vamos, né? Um assunto que traz aí, né, algo muito presente e cada vez mais prevalente nas crianças, que é a ansiedade. Bom, primeiro dizer que a ansiedade é um estado emocional normal. No fundo, é uma reação do nosso organismo quando a gente está diante de um perigo, seja ele real ou imaginário na cabecinha das crianças. E eu quero trazer também que a ansiedade ela é algo esperado, desejado até no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. O problema principal é quando isso se torna algo muito presente, muito exagerado. E como que a gente percebe isso? A ansiedade e o medo, eles caminham muito junto, eles estão muito próximos. Tá? Então, a criança com uma ansiedade um pouco mais exacerbada é uma criança mais medrosa, é uma criança com mais baixa estima, com mais pensamentos negativos. Então, aquela criança em que ela não quer se expor, que muitas vezes ela não quer, ela diz que ela não consegue fazer algum tipo de atividade, seja uma atividade física ou até uma atividade intelectual. Mas eu trago aqui também que é muito comum crianças ansiosas terem pais ansiosos. Então, muitas vezes você vai investigar essa questão da ansiedade na criança e você identifica que o pai ou a mãe tem aquele tipo de personalidade mais controladora. E a pessoa que é mais controladora, a criança que tem essa personalidade, ela tende a ser mais ansiosa, por quê? Porque o controlador, ele quer controlar tudo em todo momento. E em algum momento a criança vai perceber que ela não consegue, ela se frustra e ela não quer se expor a isso. Então ela se torna bastante ansiosa também. Agora, a grande questão aqui, né, Gabriel, é entender o porquê que isso está acontecendo com uma frequência muito maior. Por que a ansiedade hoje é muito mais comum em criança, né, a ansiedade, o burnout, muito mais comum do que era 5, 10 anos atrás. Então, são três aspectos principais que eu quero desenvolver aqui com vocês. O primeiro deles é o que você comentou já na chamada desse vídeo, é o uso de telas. O uso de telas de maneira excessiva, provocando um atraso neuropsicomotor na criança. Vou desenvolver um pouquinho desse assunto um pouquinho mais aqui na frente. O segundo ponto é a fragilidade nas relações familiares, a destruição do núcleo familiar. A criança perde hoje referência de pai e mãe. Ela cada vez mais ela tem um tempo de qualidade menor com os pais. Isso é algo muito sério. E o terceiro ponto é a rotina. Muitas vezes a rotina da criança é muito cheia de atividade e ela deixa de ser criança em alguns pontos. Ela deixa de ter um espaço em que ela precisa não fazer nada, né? Ela precisa ter um ócio criativo para que as conexões neurológicas aconteçam de maneira mais adequada. Agora, como que a gente pode atuar diante de um desafio desse? Né? Primeiro, obviamente, procure um profissional, um pediatra, um psicólogo que provavelmente vai trabalhar com algumas terapias comportamentais. Agora, os pais, como que os pais podem atuar? Primeira coisa, converse com seu filho, né? Olho no olho. E para você ter uma conversa com seu filho olho no olho, primeira coisa, literalmente, você tem que falar com o seu filho na mesma altura que ele. Abaixa, literalmente. Fala com ele, próximo. Isso vai trazer mais segurança para ele. Explique para ele e para que ele entenda os sentimentos que ele está tendo. Se ele está tendo um sentimento de tristeza, explica que ele está tendo um sentimento de tristeza. Se ele está com medo, se ele está com inseguro, dê nome aos sentimentos. Isso você vai trazer ferramentas para que ele possa enfrentar melhor essa ansiedade. Explique para ele que medo é comum, que é normal ter medo e vai estar presente o medo. Mas conforme ele cresce, ele vai fazendo com que esse medo fique menor, né, do que o desafio, do desafio dele vencer esse medo. A coragem vai crescendo junto. Então ele cresce, a coragem cresce
E cada medo que ele enfrenta, a coragem vai prevalecer. Então, traga isso para ele, para que a criança possa ter mais ferramentas para vencer essa ansiedade. Faz sentido isso aí, Gabriel? Faz pleno sentido, doutor. E uma coisa também, um marcador que a gente percebe, por exemplo, eu sou um filho da geração aí que é chamada de millennial, né? Eu sou de 93. E na minha época, a tela era uma coisa muito ligada à televisão, né, não haviam outros tipos de tela ali à época disponíveis, né. Haviam até computadores, mas esse tipo de coisa era muito mais difícil para uma criança pequena usar do que hoje é um smartphone, um tablet, um iPad, alguma coisa do tipo. E hoje as crianças estão cada vez mais expostas às telas. E quando a gente percebe, né, tem até aqueles pegadores na lateral de iPads e tablets que a gente vê por aí sendo vendidos, né? Então, se está sendo vendido é porque tem demanda. Tem até alguns suportes de iPads e de tablets em carrinhos de bebê. Né? Então, quer dizer, as crianças estão cada vez mais diante das telas nas mais tenras idades. E a grande preocupação que eu acabo tendo e que muitas pessoas comentam a respeito, é se esse uso excessivo de telas acaba provocando um certo atraso nos pequenos, né? Isso é uma percepção até dos mais velhos, né? Tendo um comparativo. Então, olha, o filho de fulano, ele, na idade do filho, era muito mais esperto, era muito mais perceptivo, era uma criança notavelmente mais inteligente do que agora o neto, agora o bisneto. Então, eu gostaria que o doutor também comentasse a respeito dessas coisas. Se isso é mito, se isso é na verdade fato, o que as telas geram como efeito colateral aí para as crianças nesse ponto aí, tanto da ansiedade quanto no desenvolvimento delas. Suas colocações são perfeitas, Gabriel, estão corretas, né? Porque assim, o uso excessivo de tela, ela atrasa sim o desenvolvimento neurológico da criança. Veja, o sistema nervoso, o nosso cérebro, ele evoluiu, ele se desenvolveu ao longo de centenas de milhares de anos para receber alguns estímulos, estímulos ativos, principalmente estímulos intelectuais. E é através desses estímulos intelectuais que criam-se, que constroem novas conexões entre os neurônios e forma-se reserva cognitiva. E que essa reserva cognitiva que se cria, ela é fundamental para a performance do nosso cérebro. Quando a criança fica de frente para as telas, o estímulo, sobretudo, que as telas promovem, são estímulos visuais e sonoros de maneira excessiva. E o nosso cérebro não está acostumado a esse tipo de estímulo. E é estímulo passivo. É um estímulo que não gera nenhuma construção intelectual, não gera conexões entre os neurônios, não gera reserva cognitiva. Então a criança ela desenvolve, no fundo, ela deixa de desenvolver, né? Cria uma lacuna no seu aprendizado verbal, motor e social. E a gente sabe também, Gabriel, que quando a gente está vendo vídeos, né, nessas telas, nos celulares e tablets, desperta a central do prazer, que é a central da gratificação, que é o nosso circuito da gratificação. Isso faz com que cada vez mais a criança quer ficar vendo essa tela, cada vez mais. E esse mecanismo, obviamente que o mecanismo de gratificação ele também pode ser positivo no sentido, por exemplo, na atividade física, através de liberação de dopamina, né? Mas é o mesmo mecanismo dos vícios, das adicções. Então, a adicção de tela, só para que vocês possam ter uma ideia, é o mesmo mecanismo de uma adicção de um jogo de azar, por exemplo. É o mesmo mecanismo de uma adicção de uma substância. E aí o nosso cérebro, ele fica condicionado a querer cada vez mais repetir esse processo. Imagina isso numa criança em que o cérebro está muito vulnerável, está muito sensível a várias transformações que têm que acontecer. E além disso, a gente tem um grupo de neurônios no nosso cérebro chamado neurônios em espelho, em que quando eles são ativados, a gente imita as pessoas. Isso é muito comum em criança, é muito comum a gente observar que a criança imita o pai, imita a mãe, imita o irmão, imita um amigo, e isso é fundamental para o aprendizado da criança, é fundamental para a criação de novas conexões entre os neurônios. E quando a criança fica muito tempo exposta em tela, o tempo que ela teria para ativar esses neurônios é reduzido. E cria-se, então, mais uma lacuna de aprendizado para a criança. Olha que desafio, Gabriel. Eu imagino, doutor. E, na verdade,
até tem algumas recomendações, né, das associações de pediatria, de não expor as crianças às telas, né. E até se você pensar do ponto de vista de conteúdo, né, já numa conversa um pouco mais aprofundada a respeito do que as crianças consomem em si, né. O tipo de desenho que existia no passado era um desenho um pouco mais calmo, um fluxo mais tranquilo, uma narrativa sendo contada de ponta a ponta ali, e hoje o estímulo é muito visual, cores muito quentes o tempo inteiro no rosto das crianças, e isso é feito para manter o engajamento, né? Porque se a gente está pensando numa tela, o tempo inteiro eu estou competindo com outros vídeos, então eu tenho que, dentro do algoritmo, crescer e ter esse tipo de coisa, e isso acaba introduzindo as crianças essa noção muito cedo, né? Ou seja, ela entra lá no funil do YouTube para ser impactada por esse tipo de conteúdo e pela própria estratégia de crescimento que existe dentro da plataforma, quem faz esse tipo de coisa é obrigado a fazer esse tipo de conteúdo para manter a criança ativa. Então, quer dizer, cada vez mais elas acabam sendo apresentadas esse tipo de coisa muito pequenas. E a gente ainda não sabe, né, bem dos efeitos a longo prazo que isso vai gerar, né, no desenvolvimento das crianças, na psique delas, enfim, a gente ainda não tem a menor ideia, isso acabou de surgir, né? Sem dúvida. Assim, a Organização Mundial de Saúde diz que até 2 anos, zero tela. Zero tela, né? Isso é uma situação. E outra coisa também, Gabriel, além de tudo isso que você falou, pelo menos na minha época, na sua também, eu acho que sou um pouquinho mais velho que você, mas na sua talvez você consiga trazer isso para a gente, se sim ou que não. Mas na minha época, você, por exemplo, assistia, por mais que você vai ver uma televisão, obviamente que você vai ver um filme, alguma coisa, não é para você não ver. Você tem que ter um entendimento, né? Que você tem que ter outros estímulos muito mais importantes que uma televisão, que um tablet. Mas existia uma coisa chamada propaganda. Então você assistia um filme, você assistia uma propaganda, tinha que lidar, por mais que você queria que o filme continuasse, você não tinha opção dele continuar. Você tinha que aprender a lidar com essa frustração de esperar. E isso é um crescimento para uma criança. Agora, hoje não. As crianças pegam o celular, tablet, elas não colocam na velocidade 2 lá para ver o que interessa só. Ou seja, elas não aprendem a ter essa frustração. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Né? Então, essa velocidade não é algo que o nosso cérebro está acostumado. É o que eu falei no começo. São centenas de milhares de anos acostumado a uma situação, né? A estímulos que têm que ser positivos. E agora, e aí gera ansiedade, que é o que a gente estava comentando no começo desse vídeo, né? Cada vez mais ansiedade, cada vez a criança não conseguindo lidar com frustração. É verdade, doutor, é verdade. E é um assunto muito urgente, acho que para quem tem filho pequeno, neto pequeno, sobrinho, crianças ao redor, pensar muito no que a gente entrega para os pequenos, porque a criança não tem condição de pegar lá um cartão, ir a uma loja, comprar um equipamento desse tipo. Na verdade, o pai, a mãe, avô que entrega isso nas mãos das crianças, e a gente questionar muito o que a gente está entregando, porque a gente às vezes está entregando algo nas mãos do pequeno que vai causar a própria destruição dele a longo prazo, né? Então, pensar muito bem aí em como a gente interage com esse mundo digital e não ficar com aquela cabeça, né, doutor? Ah, mas meu filho vai ser o único que não vai ver esse tipo de coisa. Todas as crianças estão por dentro desse, ele não vai ter assunto. Calma lá, né, meu? Até uns 3, 5 anos, dá para comentar de outros temas a não ser o desenho lá que um assiste ou deixa de assistir no YouTube, né? Exato, é o que eu trago aqui, Gabriel, é o que eu faço na minha casa. Não tem educação sem exemplo. Simples. Então, você tem que dar o exemplo para o seu filho. É o que eu falei, a ativação dos neurônios, né, de espelho. A criança vai imitar o que o pai faz, ele vai imitar o que a mãe faz. Então, dê você o exemplo para o seu filho de usar o celular de maneira moderada. Não é para não usar, você, pai, mãe, tem que usar, porque às vezes você tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Mas é usar de maneira moderada. A criança, e eles estão de olho nisso, eles estão olhando tudo que a gente faz. Então, dê exemplo para o seu filho em tudo, inclusive com relação ao uso do celular. Use com moderação. É isso, doutor. Muito obrigado mais uma vez para você que permaneceu até aqui no final desse vídeo. Agradeço a presença. Esse é mais o Farol da Saúde. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço.